Correção das atividades, volume 1, unidade 2, página 62. Número 12. Considere que a distância entre Palmas e Brasília seja de 900 quilômetros e que a estrada seja sempre uma reta. Um carro indo de Palmas para Brasília nessa estrada faz 1/3 do caminho a 120 km por hora. Então, se a distância é 900 km, então ele vai fazer a primeira distância, que é 1/3 do caminho, 300 km a 120 km por hora. Outro terço, mais 300 km, a 80 km por hora. E o restante, os 300 km restantes, a 60 km por hora. Qual foi o módulo da velocidade média do carro durante essa viagem? Lembrar o seguinte, a velocidade média é a distância total dividido pelo tempo total gasto. A distância total nós temos, que é de 900 quilômetros. Nós temos que achar qual é o tempo total. Como é que a gente faz isso? Calcula o tempo que foi gasto em cada um dos 3 percursos, certo? Então, vamos lá. Primeiro percurso, ou primeiro terço. Então, distância 1 dividido pela velocidade 1. Distância 1, 300 km, dividido por 120 km por hora, que é a velocidade para o primeiro trecho. Então, tempo para o primeiro percurso, 2,5 horas. Segundo percurso, distância sobre velocidade para calcular o tempo para o segundo percurso. Segundo percurso, 300 km, a uma velocidade de 80 km por hora. Então, tempo, aqui está tempo 1, mas é tempo 2, tempo para o segundo percurso, 3,75 horas. Lembrando que não é 3 horas e 75 minutos não, tá, pessoal? Senão passaria para 4 horas. Pois bem, mas 3,75 horas. Tempo para o terceiro percurso. Distância do terceiro percurso, que é 300 km, dividido por 60, que é a velocidade no terceiro trecho. Então, 300 dividido por 60, 5 horas. Então, nós vamos ter que o tempo total é a soma dos tempos gastos em cada um dos 3 percursos, né? Voltando aqui. Então, 2,5 horas mais 3,75 horas mais 5 horas. É o tempo total de viagem. Como a velocidade média é a distância total dividido pelo tempo total, então nós vamos ter que a velocidade média é 900 km dividido por 11,25. Então, a velocidade média é de 80 km por hora, que é letra C de casa. Tá aí, 80 km por hora. Número 13. Os ônibus normalmente têm um itinerário fixo, com horários de chegada e partidas dos terminais. Considere um ônibus que parte às 9 horas do terminal A e chega às 9 horas e 15 minutos no terminal B, distante 12 quilômetros. Após permanecer parado por 5 minutos, o ônibus parte em direção ao terminal C, distante 24 quilômetros. Sabendo que ele realiza esse segundo trajeto com a mesma velocidade média do primeiro trajeto, determine a que horas o ônibus chegará ao terminal C. Pois bem, então, primeira coisa, eu sei quanto tempo ele gastou do terminal A para o terminal B, que foi 15 minutos.
Eu sei que ele ficou parado por 5 minutos. Para saber que horas ele chega ao terminal C, eu tenho que saber quanto tempo ele gastou do terminal B para o terminal C, que são esses 24 quilômetros. Sei que é a mesma velocidade média do primeiro percurso, então eu tenho que achar primeiro a velocidade média do primeiro percurso. Então vamos lá. Primeiro trecho, de A para B. O intervalo de tempo gasto no primeiro trecho foi de 15 minutos, passando para a hora, 1/4 de hora. Tempo gasto no primeiro trecho. Então, vamos calcular a velocidade média. Velocidade média no primeiro trecho, distância sobre tempo. Distância, 12 quilômetros, dividido pelo tempo, que é 1/4 de hora. Divisão de frações, conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, a velocidade média é de 48 km por hora. Está dizendo que o segundo trecho, de B até C, foi a mesma velocidade média do primeiro trajeto. Então, vamos calcular o tempo que ele gastou no segundo trajeto. Então, segundo trecho, a velocidade média é igual ao do primeiro. Então, velocidade média 2, distância do trecho 2, percorrida no trecho 2, dividido pelo tempo. 48, que é a velocidade média 2, 24, que é a distância, dividido pelo tempo. 48 vem aqui para baixo, delta T2, que é o intervalo de tempo no trecho 2, vem para cima. Intervalo de tempo 2 é 24 dividido por 48, que é 0,5 horas. Passando para minutos, meia hora, 30 minutos. Bem, então ele gastou 15 minutos no primeiro trecho. Ele gastou 30 minutos no segundo trecho. E ele permaneceu parado por 5 minutos. Então, a hora que ele vai chegar ao terminal C, ele saiu 9h15, ficou parado 5 minutos, saiu do terminal às 9h20 e percorreu o segundo trajeto, ou segundo trecho, em 30 minutos, então 9h50, a hora que ele vai chegar no terminal C, certo? 9h15, quer dizer, ele saiu às 9h, com 15 minutos, 9h15, parado 5 minutos, 9h20, mais 30 minutos, 9h50 é a hora que ele vai chegar ao terminal C. Número 14. O conceito de aceleração é importante no estudo dos movimentos. Assim, se a aceleração de um móvel é de 2 metros por segundo ao quadrado, pois bem, a aceleração é responsável por variar a velocidade. Então, isso significa que a velocidade do móvel varia 2 metros por segundo em cada segundo. Número 15. Um veículo se desloca a uma velocidade de 72 km por hora. Tá? Essa é a velocidade inicial. Quando o motorista percebe que um animal está cruzando a pista, ele freia bruscamente e reduz a velocidade para 18 km por hora. Então, essa é a velocidade final. Em 2 segundos. Determine a aceleração média do veículo em metros por segundo ao quadrado. E está perguntando o que significa o sinal obtido na aceleração média. Pois bem, aceleração metros por segundo ao quadrado. O tempo está em segundos. Então, eu vou calcular, utilizar a velocidade em metros por segundo. Então, velocidade inicial, 72 km por hora. Passando para metros por segundo, eu divido por 3,6.
Então, velocidade inicial, 20 metros por segundo. Velocidade final, 18 km por hora, dividindo por 3,6, 5 metros por segundo. A aceleração média, a variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. A aceleração média vai ser velocidade final 5 menos velocidade inicial 20 sobre 2. A aceleração média menos 15 sobre 2. A aceleração média menos 7,5 metros por segundo ao quadrado. Então, o que significa o sinal obtido na aceleração média? Significa que o módulo da velocidade está reduzindo 7,5 metros por segundo em cada segundo. Certo? Se o sinal fosse positivo, o módulo da velocidade iria estar aumentando 7,5 metros por segundo em cada segundo. Número 16. A velocidade é uma grandeza que relaciona a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Tanto que, para calcular a velocidade média, distância total sobre o tempo total. A aceleração é uma grandeza que mede a rapidez com que a velocidade varia. Então, a aceleração é responsável pela variação da velocidade. ΔV, variação da velocidade, dividido pelo tempo. Mais rápido, mais lento são percepções sensoriais. Tentamos medir com relógios tais variações e nos rebelamos quando elas não concordam com a nossa percepção. Dizemos nunca com muita facilidade, dizemos sempre com muita facilidade. Inclusive, pessoal, quando a gente vai fazer um exercício, fazer uma análise, o nunca e o sempre, a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Então, como se fôssemos fiéis a um momento. Mas o outro já está olhando para o lado. O que é constante e imutável no momento, não será mais no momento seguinte. Uma velocidade, um momento, pode não ser a mesma no momento seguinte. Assinale a situação em que o móvel apresenta maior valor ou negativo da aceleração. Então, o móvel estava a 50 metros por segundo e manteve essa velocidade durante 2 segundos. Se manteve a velocidade, a aceleração é igual a 0. Não variou a velocidade, a aceleração é 0. O móvel estava a 20 metros por segundo e em 10 segundos aumentou sua velocidade para 40. Então, a aceleração aqui vai ser velocidade final menos inicial sobre 10. 40 menos 20, 20 dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Letra C. O móvel estava a 10 metros por segundo e em 2 segundos diminuiu sua velocidade para 0. Então, a aceleração vai ser velocidade final 0, menos velocidade inicial 10, dividido pelo tempo, que é 2. Menos 10 dividido por 2, menos 5 metros por segundo ao quadrado. E letra D, o móvel estava a 40 metros por segundo e em 10 segundos diminuiu sua velocidade para 0. A aceleração é velocidade final, menos velocidade inicial sobre tempo. 0 menos 40 sobre 10, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Está querendo saber o maior valor ou maior módulo, positivo ou negativo? O maior módulo é o da letra C, menos 5 metros por segundo ao quadrado. E aqui está o cálculo. O módulo é 5 metros por segundo ao quadrado. V menos V0 sobre ΔT, 0 menos 10 sobre 2, que é menos 5 metros por segundo ao quadrado.
Número 17. Um assessor pega um táxi na rodoviária de Brasília, vai até o Congresso Nacional e retorna no mesmo táxi à rodoviária. A figura abaixo representa o diagrama velocidade em função do tempo do movimento. Lembrando o seguinte, analisando aqui esse gráfico. O tempo inicia em 0 e ele só vai aumentando, certo? Na verdade, o tempo não vem para o lado de cá não, tá? Porque não existe tempo negativo. Velocidade. Aqui a velocidade é 0. Velocidade aumenta. Velocidade daqui para cá aumenta. Daqui para cá ela aumenta sendo velocidade positiva, daqui para cá aumenta sendo velocidade negativa. Nossa, mas aumenta sendo negativa? Sim. Lembrar que velocidade positiva, o móvel vai se movimentar em um sentido. Velocidade negativa, o móvel vai se movimentar no outro sentido, certo? Que é 0, está parado, aumenta a velocidade no sentido crescente da trajetória. Para cá, aumenta a velocidade no sentido decrescente da trajetória. Então, vamos fazer a análise de cada uma das afirmações. Então, a respeito desse movimento, são feitas as seguintes afirmações. O taxista acelera entre os instantes t igual a 0 e t1 e freia entre os instantes t2 e t3. Então, vamos ver. T igual a 0 e t1, a velocidade está aumentando, está indo de 0 para 15. Então, ele está acelerando. Lembrar que acelerar está aumentando a velocidade. E ele freia entre os instantes t2 e t3. Para frear, a velocidade tem que estar diminuindo. Então, entre 0 e t1, a velocidade está aumentando. Beleza, está acelerando. Entre T2 e T3, em T2 está 15, T3 está 0. Então, nesse intervalo aqui, a velocidade está diminuindo. Então, a afirmação 1 é verdadeira. Afirmação 2. O taxista acelera entre os instantes T0 e T1. Já vimos que isso é verdade, entre T0 e T1, é esse pedaço aqui, velocidade está aumentando. E freia entre os instantes T4 e T5. Então, vamos lá. No T4, a velocidade é 0, ele está parado. Em T5, ele tem uma velocidade de módulo 15 metros por segundo. Então, de T4 para T5, nesse intervalo aqui, a velocidade também aumenta. Só que aqui ela aumenta em um sentido e aqui ela aumenta no sentido contrário. Olha só, o assessor ele pegou um táxi na rodoviária, foi para o Congresso e aqui ele está retornando, sentido contrário, certo? Então, ele entre T4 e T5, ele não freia, ele acelera também. Então, 2 é falso. 3. O taxista acelera entre os instantes T4 e T5. Então, nós vimos T4 a velocidade é 0, T5 é menos 15 metros por segundo, né? Então, ele está aumentando a velocidade aqui. Entre T4 e T5, ele acelera. Verdadeiro. E freia entre T6 e T7. Então, vamos ver. Entre T6 e T7, a velocidade é 15, negativo, certo? Mas módulo 15, e vai chegar a 0. Ele vai parar. Isso significa que a velocidade aqui está diminuindo. Então, ele freia. A afirmação 3 é verdadeira. Afirmação 4. O taxista acelera entre os instantes T2 e T3.
nós já vimos que entre os instantes T2 e T3 ele freia, então ele não acelera. Entre T2 e T3 está saindo de 15 e indo para 0, está parando e está freando. E freia entre os instantes T4 e T5. Entre T4 e T5 está indo de 0 para 15, velocidade aumentando, então ele não está freando, ele está acelerando. A 4 é falsa. 5. O movimento é uniforme. Lembrar, movimento uniforme, velocidade é constante, não se altera, o módulo não se altera, não tem aceleração. Não tem aceleração tangencial. Então, o movimento é uniforme entre os instantes T1 e T2. Entre T1 e T2, velocidade não está alterando, ó, se mantém em 15, velocidade aqui é constante. E também entre T5 e T6. Entre T5 e T6, a velocidade é 15 no sentido contrário que eu tenho aqui. Então, velocidade aqui é constante. Então, o 5 é verdadeiro. E 6. O taxista permanece em repouso entre os instantes T3 e T4. Entre T3 e T4, a velocidade é 0. Ele realmente está parado. Então, olha, ele saiu da rodoviária indo para o Congresso. Aqui é rodoviária, certo? Então, ele saiu da rodoviária indo para o Congresso. Aí aumentou a velocidade, aumentou, bacaninha. Foi no sentido Congresso. Aí manteve velocidade constante, reduziu, parou. Pensa que é rodoviária não, que bagunça a situação. Ficou parado no Congresso. Depois ele foi no sentido contrário, aumentou a velocidade, manteve velocidade constante, desacelerou e parou. Então, ele permaneceu em repouso entre os instantes T3 e T4. Então, verdadeiro. Considerando os itens acima, pode-se afirmar que somente estão corretos 1, 3, 5 e 6. Letra C.